Vamos então ouvir neste momento, irmãos, a pregação do Santo Evangelho. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, em quem esperamos? Essa é a pergunta inicial de nosso sermão nessa manhã. Ou de quem esperamos aquilo que tanto precisamos? Ora, as crianças esperam de seus pais, certamente. Que seus pais mantenham as suas necessidades. Lhe deem alimento, roupas, cuidem dessas crianças. As pessoas, no geral, na sociedade, esperam das autoridades aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. É isso que estão fazendo hoje, que também nós iremos fazer ao nos dirigirmos a uma urna para votar. É realmente darmos um voto de confiança e tentar, de alguma maneira, cooperar com a sociedade a fim de que aqueles que são governantes, que são eleitos e que recebem a confiança do povo, possam, então, com honestidade, o que é muito difícil, diga-se de passagem, não é? Cuidar do povo e dar aquilo que as pessoas precisam. E todos, não é? Absolutamente todos estão ligados nesse processo, não é? De oferta e demanda, de necessidade, de trabalho duro, de cooperação mútua na sociedade. Mas eu preciso citar aos irmãos, dizer aos irmãos que, por nossas fraquezas, diante de tudo isso, podemos facilmente confiar nessas coisas de todo o nosso coração. Confiar no quê? No trabalho, não é? No mercado, nas negociações, na política e em tudo mais. Podemos facilmente, irmãos, tornar-nos pessoas materialistas e darmos todo o crédito ao homem. Isso não é algo difícil de acontecer, não é? E podemos alegar que é justamente isso que vemos. Ora, nós vemos na sociedade o quê? Pessoas trabalhando, pessoas realmente se esforçando, pessoas contratando, nós temos oferta e demanda, nós temos empresas, nós temos funcionários, temos todo um desenvolvimento, e é isso que nós vemos, um processo, uma engrenagem, não é? Um mecanismo funcionando todos os dias, e podemos confiar que justamente essas coisas é o que nos garante, né, na verdade, o alimento diário. É o que supre as nossas necessidades. Não é fácil, não é, na verdade, para as pessoas se desprenderem disso, e não é difícil, até mesmo para nós cristãos, acabarmos também olhando a vida simplesmente assim, não é? Por meio dos seus mecanismos. É como se em um momento de nossas vidas nós perdêssemos o encanto e limitássemos a nossa visão, não é, àquilo que realmente ou literalmente nós vemos. Nós podemos olhar a vida de uma maneira diferente, mas também podemos olhar a vida de uma maneira puramente materialista, não é? E nós sabemos o que isso significa. Isso é ateísmo. E então, como boa parte do mundo acaba acreditando, olhar para tudo o que tem acontecido aí fora, não é, para nossas obrigações, nossos deveres na sociedade e trabalho, e imaginar que essa é a razão última de estarmos de pé. Muitos acabam confiando nisso, não é? E é assim que pessoas que são criadas em ambientes religiosos, que aprenderam dos pais às vezes, ou indo para uma igreja, não é, que é Deus quem cuida de nós, acabam muitas vezes, de tanto ver, de tanto olhar e participar desse processo, acabam chegando a uma conclusão completamente errônea, distante da verdade, de que a vida é isso mesmo. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós nos organizamos, e é simplesmente isso e nada mais. Não é Deus, somos nós. Como cristãos, irmãos, nós não estamos distantes disso também. É um perigo que nos rodeia todos os dias, sempre. O perigo de olharmos para a vida de maneira lógica apenas e pragmática, ou seja, está funcionando, não é? E então vamos confiar nos processos. Vamos também, às vezes, como cristãos, pensar numa coisa: olha, o que me mantém é o meu bom emprego, o que me mantém é o concurso que eu fiz, o que me mantém é a empresa boa que eu trabalho. O que me mantém é tudo o que eu faço. Eu vejo, não é, pessoas trabalhando, eu me vejo, eu testemunho, não é, o meu próprio trabalho, então eu posso confiar simplesmente nisso. Como cristãos podemos agir assim, não é? Não é à toa que muitos acabam abandonando o seu compromisso com Deus por não conseguir descansar em Deus.
Sabe uma das razões do porquê as pessoas hoje, cristãs, não é? Os cristãos, têm mais dificuldade, como por exemplo, guardar o dia do Senhor? O grande centro disso aí, não é? Dessa luta, porque não é uma questão somente de cristãos que não estão obedecendo ao mandamento ou rejeitando em sua vida, não. São pessoas que estão militando, são cristãs e militam contra a lei de Deus. E principalmente contra o quarto mandamento. Lutam contra isso. Atacam aqueles que guardam o quarto mandamento, que lutam para guardar o quarto mandamento, não é? E a raiz de tudo isso, o âmago dessa situação toda, dessa luta, dessa rebeldia, é simplesmente o não confiar em Deus. É mais ou menos assim. Eu trabalho de segunda a sábado. Se no domingo eu descansar, eu morro de fome. As pessoas não precisam, entende? Mas elas colocaram na mente, é isso que o mundo nos ensina hoje. Você tem que ser um escravo. Seja um escravo, faça, confie na força do seu braço. Se você não fizer, amanhã você perecerá, a sua família vai perecer. E por mais que venhamos compreender como cristãos da nossa responsabilidade e trabalho que deve ser feito mesmo, nós não podemos nos esquecer que no fim é Deus quem nos mantém. Se distanciarmos nosso coração disso e focarmos apenas em nosso trabalho, na força de nosso braço, estamos agindo como ateus. Pessoas incrédulas, que confiam na força do seu próprio braço. Voltemos o nosso pensamento para o que Cristo nos ensinou. Hoje nós iniciamos, irmãos, basicamente uma exposição, uma reflexão na oração dominical. Eu tinha avisado na semana passada que a partir daquele domingo nós sempre estaremos lendo, não é, a oração do Senhor juntos na liturgia. Cristo então chama aos seus discípulos e ensina aos seus discípulos a orar. Ele nos chama para orarmos ao Senhor e esperarmos em Deus, esperarmos dele todo o nosso bem. Ele quer realmente que nós vejamos a Deus não como o mundo vê, como um detalhe religioso, como algo que não tem tanta importância assim, como algo infantil, não é? A religião infantil, e não como a realidade, a verdade de nossa vida. Mas Cristo quer que nós venhamos realmente olhar para Deus como Ele é, como Ele se revelou a nós por meio de Cristo mesmo, como o nosso Pai que nos sustenta. Certa vez Cristo disse aos seus discípulos: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Eu quero resumir o sermão dessa manhã, amados irmãos, no seguinte tema, daquilo que Cristo nos ensina, que precisamos esperar tudo das mãos do nosso bom Deus. Precisamos esperar tudo das mãos do nosso bom Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 104, vamos ler do verso 17 ao 35. Salmo 104. Do verso 27, aliás, né? Salmo 104, do verso 27 ao 35, ao final. Diz bem assim a palavra do Senhor: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Esse é o texto de nossa reflexão, não é? Junto ao que aprendemos de Cristo, Pai nosso que estás nos céus. Eu quero ler então também as perguntas do dia do Senhor 46.
Dia do Senhor 46, de nosso catecismo. Apenas duas perguntas. Pergunta 120 diz bem assim: por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como nosso Pai? Como Pai nosso, aliás. Resposta: para despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica a nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe pedirmos pela fé. Pergunta 121, a pergunta principal de nossa reflexão hoje: por que se acrescentou que estás nos céus? Resposta: porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma. Até aqui, meus irmãos. Queridos irmãos, nós já ouvimos pregações no Salmo 104 e podemos recordar de como neste Salmo, Deus nos convida justamente a, de todo o nosso coração, confiar em sua providência. Esse Salmo realmente, ele nos ensina a providência de Deus e mostra isso em detalhes para que nós venhamos olhar para a criação de uma maneira diferente e não olhar para a criação de uma maneira materialista, Olhar para a criação de uma maneira a pensar que simplesmente o que existe é um ciclo, Um ciclo sem fim, um ciclo impessoal, que as coisas simplesmente acontecem. Mas esse salmo nos convida a olharmos para tudo que acontece em todo o universo, em toda a natureza, de uma maneira bem pessoal, reconhecendo que há um Deus todo-poderoso, que não só criou todas as coisas, mas também mantém tudo, desde então, Ele está por detrás de tudo, absolutamente tudo. Ele providencia tudo. Quando olhamos então para a vida, para a existência, temos que analisar que isso se aplica de maneira muito profunda a absolutamente tudo, tudo. Desde repararmos no porquê chove, podemos dar uma explicação científica quando nós estudamos o processo da chuva, mas a ciência não pode responder quem é que dá início a esse processo, quem é que ordena esse processo. As coisas não são automáticas. Deus está fazendo pelo seu poder. Então podemos olhar para tudo isso e até estudarmos, criarmos nomenclaturas, organizar tudo isso para melhor compreensão do ser humano e então poder usufruir do processo, mas precisamos realmente olhar para tudo isso e reconhecer que há um Deus que mantém tudo. Tal como Cristo ensinou aos seus discípulos para que eles não fossem ansiosos pelo dia de amanhã e não ficassem tão preocupados como o mundo realmente fica, completamente ansioso, preocupado, o que será amanhã, porque o mundo confia na sua própria força. Isso é natural para os homens, mas Cristo nos ensina a olhar para a natureza e contemplar o testemunho do poder de Deus na natureza. Olhem para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não têm carteira assinada, elas não batem ficha, Mas não falta alimento para elas. O Pai as sustenta. Olhem para os lírios dos campos. Para quem quer desfrutar da vaidade, da beleza do mundo, então olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, o grande rei, em toda a sua glória, se vestiu assim. Deus é quem veste essas plantas. Deus é quem veste essas flores. E olha que para nós seres humanos, o seu valor é relativo. Nós podemos simplesmente jogar fora, queimar, Não tem tanto valor assim, mas Deus é que mantém tudo isso. Cada detalhe da criação é o Senhor que mantém. Temos que olhar para Ele sempre assim. Cristo, quando nos chama e nos ensina a oração, a chamar a Deus de Pai Nosso, que está nos céus, Ele quer exatamente que nós venhamos buscar a Deus, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo Ele como sendo o soberano que mantém todas as coisas. Nós somos mantidos pelo poder de Deus. E, na verdade, não como um poder automático, mas Ele pessoalmente cuida de nós, Ele ordenou e Ele realmente mantém tudo funcionando. Temos que pensar, então, a respeito da oração que o Senhor nos ensina por esses méritos. Deus, é aquele que nos mantém, que cuida de nós. No Salmo que nós vemos, então, temos, de maneira muito bem resumida, a providência de Deus.
O Senhor fazendo a ligação, não é? Desse ciclo e nos mostrando que é Ele que está por trás de tudo isso. Ou seja, é Deus providenciando cada processo até o alimento chegar em nossa mesa. Cada grão de arroz que você come, de feijão, a carne que você desfruta ou não, a sua salada, a sua comida, o que mantém você fisicamente, não é? Por todos os processos que acontecem na sociedade, Deus é quem realiza. Ele criou a matéria-prima, mas Ele também dá sabedoria ao homem, Ele também dirige a humanidade, governa a história, governa tudo para nos manter. Esse é todo o processo, não é? Que na verdade é cuidado, é executado pelo nosso bom Deus. E é isso que Cristo quer nos ensinar nessa oração. Quando olhamos para o verso 27, já na conclusão, quando ele fala de tudo, não é? Das montanhas, dos animais, dos peixes, de tudo, ele chega agora no verso 27 e diz bem assim, ou seja, depois de citar toda a criação, entre homens e animais, o que ele diz? Todos, absolutamente todos, aqui coloquem homens e todo o resto, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Por mais que não haja consciência, não é? na vida de muitas pessoas, mas todos estão esperando dele. Por mais que não confessem isso e não deem a glória devida a Deus, todos esperam dele, porque se ele não fizer, não há o que comer. Porque se ele não fizer, não há como existir. É ele quem faz. Por isso o texto diz, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Não é? E aí o salmista vai e fala dessa soberania de Deus providente. Ele fala bem assim, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Não é? Eu lembro aqui agora da situação de Israel no deserto. Não é? Eu compartilhei essa semana com minha família, na reflexão, um pouco sobre Israel no deserto. E pude lembrar que como Deus, não é, sustentou aquele povo durante 40 anos à base de milagres. Né? Eu fui citando algumas coisas. Deus foi suprindo o povo de maneira completa. Eu citei de maneira tão gloriosa, o Senhor cuidou daquele povo no deserto, que nós podemos imaginar um deserto como uma coisa terrível, né? Nossa, deserto, não é? Para a região lá do Oriente Médio, né? Deserto do Saara, ambientes onde você tem um calor escaldante durante o dia, não é? Difícil sobreviver ali, mas também à noite a temperatura cai demais. Chega a ser chocante, não é? É um ambiente de choque térmico quase, porque são temperaturas muito distantes, não é? E isso se altera, muda durante o dia, isso é terrível. E você fica pensando, misericórdia, o que é um povo passar não uma semana, não é? Não alguns meses, mas 40 anos caminhando em um deserto, vivendo em um deserto, algo terrível. Alguém poderia dizer bem assim, nossa, como Deus é terrível, não é? De fato Deus é terrível, mas não por causa disso. Ele é terrível em poder. Quem pode se comparar ao Senhor? Todos podem se apavorar diante dele, porque ele é glorioso e poderoso. Mas alguém poderia dizer bem assim, Deus é terrível, como é que ele pega um povo que estava no Egito, não é? Aquele povo escravo, era melhor estar ali, lá tinha sombra pelo menos, estava ali, tinha opção, né? Tinha cardápio para comida. Deus tira esse povo ali do Egito, coloca no deserto, não é? Esse povo estava ali sendo torturado. Aí quando você vai lendo o livro de Êxodo, por exemplo, e os demais, você vai percebendo que naquele deserto, se o problema, a preocupação, vamos pensar sobre a comida primeiro, não é? O povo estava com fome, queria comer. Eles acordavam pela manhã e o maná caía com orvalho. Quando eles acordavam, tinha maná, eles recolhiam, faziam pães, faziam bolos. Quando a necessidade veio de carne, nós queremos proteína, nós queremos carne, precisamos de carne. Deus ordenou, não é? E não faltava para eles codornas para comer. Frangos miúdos, né? As codorninhas. Não faltava carne para eles. Durante 40 anos.
não faltou jamais o maná e nem carne para eles comerem. Inclusive, se você vai ler Deuteronômio, vai perceber o seguinte, que o maná cessou quando finalmente eles chegaram em Canaã e entraram na terra. Foi quando o maná cessou. Mas antes de chegar, durante 40 anos, mesmo na desobediência do povo, na infidelidade e rebeldia, não faltou o maná. Quando a sede vinha, calor escaldante, né? Moisés tocava numa pedra e da pedra jorrava água, água fresca, água boa para beber. 40 anos à base de milagres. Aí a pessoa pensa bem assim, não, mas ainda tem a questão do sol escaldante, não é? Do frio à noite, terrível no deserto. Ora, de dia, irmãos, o povo era cuidado pelo Senhor e guiado no deserto pela nuvem. Havia uma nuvem especial ali, ordenada por Deus para cuidar do povo, que protegia o povo e que conduzia o povo no caminho. Deus fez da nuvem um GPS para o seu povo ali no deserto. Aí você pensava, ainda tinha noite, pastor, o frio ali, a temperatura caía, era deserto. O Senhor colocava ali no meio do povo uma coluna de fogo que aquecia o povo, que espantava os animais. Deus cuidava do seu povo de uma maneira completa. Durante 40 anos isso aconteceu, jamais faltou aquela geração. Mesmo sendo infiéis, reclamando. Deus cuidou daquela geração durante 40 longos anos. 40 anos. Quando olhamos então para este salmo, o salmista dizendo, se lhes dás, eles o recolhem, tal como eles recolhiam de manhã o maná, não é? Se abres a mão, eles se fartam de bens. Agora, o contrário também é a realidade, que mostra a soberania, para que venhamos entender que é Ele, e somente Ele quem faz. E se Ele não fizer, estamos perdidos. Porque Ele fala bem assim, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Se Deus oculta o seu rosto do povo, se Deus oculta o seu rosto de sua criação, nada permanece, tudo se degrada, se destrói. Sabe naquelas bênçãos araônicas que nós ouvimos depois, na encerração do culto à noite? O Senhor vos abençoe, vos guarde, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essas expressões referem-se justamente ao favor de Deus para aquele povo. Orar pedindo para que Deus, não é, levante o rosto dele para nós, sobre nós, é pedir justamente que ele seja favorável ao seu povo. Que ele olhe para nós como seu povo e não vire para nós as costas e não esconda de nós o seu rosto. O texto diz que se o Senhor oculta o seu rosto, eles se perturbam. Eles quem? Toda a criação. Toda a criação. Se Deus simplesmente não age, não há como haver vida. A vida não é um fim em si mesmo neste mundo para a criação. A vida, ela não se mantém só, irmãos. Não se mantém só. É tolo quando até mesmo cristãos acabam tratando a criação, dizendo que tem fé, como sendo uma coisa assim, automática, não é? Existe uma filosofia, um pensamento chamado deísmo, a ideia do deísmo, não é? O que é a ideia do deísmo? Algo muito parecido com, por exemplo, os agnósticos, não é? Você simplesmente entende e acredita que o mundo não é um acidente, a existência não é um acidente, mas você admite que há alguém que fez isso, há um Deus, há um Todo-Poderoso, mas esse Todo-Poderoso, ele não é um Deus pessoal, ele não se relaciona e não intervém na sua criação. Ele simplesmente, como um relojoeiro, ele criou o relógio, então não se pode negar, não é, toda a técnica, toda a inteligência, o design. Não tem como você olhar para um relógio e dizer bem assim, esse relógio se fez sozinho, é impossível isso. Então a ideia da criação é essa, toda a ordem do universo é essa. Eu olho então a criação como esse relógio que o relojoeiro fez, ele deu corda nesse relógio, então ele foi embora. E agora o relógio que funciona de maneira, não é,
automática, ele recebeu a corda para isso. Não precisa de intervenção mais. Ele já cumpre a sua função, ele já se mantém. Muitos que se chamam cristãos acabam olhando para a existência dessa mesma forma. Entende? Como se Deus não intervisse. Como se Deus não fosse o responsável por manter o nosso coração batendo. Como se Deus não fosse responsável, não é, por cada átomo nesse universo. Por cada partícula subatômica nesse universo. Como se Ele não fosse o responsável pela vida dos animais e das plantas. É tão triste quando nós olhamos para cristãos que às vezes, não é, aquele desejo, eu quero justiça social, eu quero abraçar causas nobres, não é? Tornam-se defensores da natureza e corrompem o seu pensamento, atribuindo ao homem o poder de acabar com tudo ou de criar as coisas, e não dão a glória a Deus. É pobre. E na verdade, quando o homem diz isso aqui, olha, o ser humano causará o seu próprio fim. O ser humano trará, não é, o juízo final. O ser humano, como nós vemos na ficção, não é? Inventam mentiras até para poder convencer as pessoas. O ser humano, é o ser humano quem pode destruir o que Deus criou. Simplesmente aniquilar a criação de Deus. Fazer com que esse mundo deixe de existir. O ser humano, não é? E alguns que são cristãos abraçam isso. É isso mesmo, o ser humano é mau. Aí vai querer usar a doutrina da depravação total, né? Ah, não, eles estão certos, pastor. Por quê? Porque nós somos depravados, não é? O que aconteceu quando Adão caiu? Tudo se perdeu. A morte no mundo. Verdade. Verdade. O mundo ficou corrompido. E começou o seu processo de degradação. Mas acredite, nada se acaba sem a vontade de Deus. É Ele. É Ele. Nós não temos absolutamente nenhuma influência neste mundo. Tudo o que nós realizamos neste mundo, por mais que eu estou fazendo, estou vendo o fruto do meu trabalho, é o Senhor. Quando nós nos submetemos a esse pensamento, nós estamos dando glória ao ser humano, mesmo naquilo que é de pior. Eu quero dizer que Deus é aquele que cria e o ser humano é o que destrói. Se o ser humano puder destruir toda a vida, acabando com a existência, então o ser humano é Deus. Não, irmãos, eu tenho que dar glória somente a Ele. A verdade é, se Deus oculta o rosto, todos se perturbam. Absolutamente todos. Toda a vida neste mundo se perturba se Deus vira o rosto. É porque Deus levantou o rosto para nós, como sua criação, que não falta aquilo que nós precisamos. Não falta. É por isso que o sol nasce. É por isso que há estações. Não é? Um dia um asteroide vem e vai destruir, né? Armagedon. Se isso viesse a acontecer, Deus teria mandado esse asteroide. Se isso viesse a acontecer. Mas eu confio na palavra. O Senhor estabeleceu o mundo e só Ele pode acabar com esse mundo. Só Ele. Se Ele vira o rosto, se Ele oculta o seu rosto, todos eles se perturbam. A coisa mais básica, Ele fala, se lhes cortas a respiração, pois é, né? Pois é. O nosso precioso oxigênio que nós precisamos tanto. Nós precisamos tanto do oxigênio, né? Tanto. Às vezes a pessoa resume o oxigênio em termos de necessidade nossa como pulmão, né? Nosso pulmão precisa respirar, né? Cada músculo nosso precisa de oxigênio. Nosso cérebro precisa de oxigênio. A gente não tem força sem oxigênio. Já viram aqueles lutadores, né? Começam um primeiro round de luta. Às vezes a pessoa pergunta por que o treinamento deles são tão intenso, de atletas, né? Ora, justamente para isso. Para que eles possam, no seu treinamento, fortalecer a sua capacidade de manter o seu corpo bem, nesse sentido, cheio de oxigênio. Conseguir respirar e controlar bem o oxigênio no seu próprio corpo. Porque sem oxigênio, seus músculos não têm força. Acabou.
Olha a necessidade. Para tudo que é nesse mundo. O texto está dizendo, se o Senhor corta o oxigênio, o governo não pode cortar o nosso oxigênio. O mundo não pode cortar o nosso oxigênio. Não há um botão que os governos mundiais possam acionar e dizer bem assim, a partir de agora não há mais oxigênio nesse mundo. Não dá. Não dá. É Deus quem pode fazer isso. Por isso o salmista fala justamente assim, se cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Para deixar claro, quem nos mantém vivos é o Senhor. A glória por nossa existência pertence a Ele somente. Somente a Ele. Não é? Então ele diz no verso 30, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Cristo nos chama para olharmos para o nosso Deus e Pai, não mais de uma maneira a entendê-lo como alguém distante e impessoal. E nos fala para orarmos assim, Pai nosso que estás nos céus, para sequer pensarmos, nós não podemos pensar em Deus, não é? Em sua glória e majestade de maneira terrena. É para que venhamos realmente compreender que Deus é totalmente outro. Estamos falando de Deus, Deus, e não do ser humano limitado, mas de Deus. E a partir do momento que entendemos Ele como esse Deus todo-poderoso, o único Deus, venhamos ter a convicção que tudo em nossa vida vem do seu poder, vem de suas mãos, e somente isso. E não somente nossa vida física, irmãos, mas a providência do Senhor, como nosso Pai, é de maneira completa. Você acha que um pai e uma mãe dão aos filhos somente aquilo que é necessário para o seu corpo? Você acha que o trabalho e o cuidado dos pais com relação aos seus filhos limitam-se apenas a dar comida todos os dias? A dar roupas para vestirem? A dar moradia para eles? Não! O trabalho dos pais é muito mais intenso do que simplesmente garantir, não é, que suas necessidades físicas sejam supridas. O trabalho dos pais com relação aos filhos, não é? É nutri-los espiritualmente, é ensiná-los, é passar bons costumes, é passar uma visão de mundo correta, bíblica, cristã. É algo muito além. Tanto é que se um pai e uma mãe dão aos seus filhos aquilo que há de mais caro, aquilo que o dinheiro pode comprar de mais caro, mas não cuidam de sua vida espiritual, não estão dando nada para os seus filhos. Nada para os seus filhos. Estão destruindo a vida deles. Eles têm que aprender a verdade das coisas, princípios. Assim o nosso Pai Celestial, e é assim que o Senhor Jesus nos ensina a orar, com esse entendimento, é aquele que por seu poder nos mantém de maneira completa, não dá apenas para nós aquilo que é necessário para a nossa subsistência física, mas também para a nossa vida espiritual. É Ele quem nos mantém como cristãos. Do mesmo jeito que nessa primeira criação, nós fomos criados e somos mantidos por Deus, assim também acontece com a nova criação. Um dia, quando Cristo morreu na cruz, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo para nos regenerar, nos fazendo nova criação, somos chamados de novas criaturas em Cristo. Ele mesmo mantém essa vida em nós, alimenta a nossa alma. Desde o início dos tempos é assim. Quando Ele chamou cada um dos seus no passado, Ele continuou sempre e sempre se comunicando, se relacionando, falando, prometendo, mostrando a sua fidelidade àquele povo. Assim a nós também. Nós somos cristãos, não porque nós somos os caras inteligentes e chegamos à conclusão lógica, racional, empírica de que a nossa religião é a melhor. Conversa fiada. Nós somos cristãos porque Cristo é que nos mantém pelo seu Espírito. Porque Deus o Pai não nos deixa faltar absolutamente nada, irmãos. Tomamos café da manhã ao sairmos de casa e aqui Deus o Pai nos alimenta, nos ensina, fortalece a nossa vida espiritual, alimenta a nossa alma. Esse é o trabalho dele por nós. Por isso, na oração do Senhor, Ele nos ensina a confiar. Aplique isso à sua vida. Tudo o que nós temos, as alegrias, as tristezas, os aprendizados na vida, as duras exortações, como os momentos de vitória mesmo em nossa vida, tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Olhem a providência do Senhor. O mundo odeia a igreja, irmãos.
O mundo, esse mundo que está em trevas, odeia a igreja, odeia a igreja. Não existe companheirismo do mundo com a igreja. O mundo odeia a igreja. O mundo suporta a igreja por questão de conveniência. Só isso. Se eles recebem poder para tal, eles nos matam, eles nos destroem. Aonde eles têm, nesse sentido, mais domínio, é o que eles têm feito. O mundo odeia a igreja. Mas adivinha só, o mundo não pode acabar com a igreja. Porque o Pai mantém a sua igreja. Mantém. Mesmo nos piores momentos da história, quando se imaginava que a igreja acabou, não há mais fiéis, todo mundo aqui é um bando de hipócritas, incrédulos, é tudo um fingimento religioso, histórico, cultural. Mesmo que, em termos de maioria, as pessoas fossem desviadas em seu coração, Deus sustentaria os seus. Sempre foi assim. Elias, o profeta, entrou em depressão, né? Foi para uma caverna, ficou em depressão porque eu agora sou o único crente em Israel. O único. Toda Israel se corrompeu e voltou à idolatria. Eu sou o único crente escondido numa caverna. E o Senhor diz o que, Elias? Você não está sozinho, não. Os meus eu continuo mantendo, sustentando. Eles continuam sem dobrar os seus joelhos a Baal. Assim é hoje do mesmo jeito. Ou seja, de uma maneira tão completa, o Senhor é aquele que mantém o seu povo. Essa oração do Senhor, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, é justamente para pararmos de olhar para Deus como essa figura distante, mas para realmente crermos de todo o nosso coração que Ele é o nosso Pai. Não pode ser comparado aos nossos pais terrenos, porque Ele é outro. Mas é o nosso Pai que nos mantém, que nos sustenta, que nos garante que, se nós mesmos, tão falhos, tão pecadores, queremos o melhor para os nossos filhos, mesmo tendo as nossas crises de egoísmo, fazendo coisas apenas para nós mesmos, ainda abrimos mão disso para fazer para os nossos filhos. Como não será o nosso Pai Celestial? Que não tem os nossos problemas, que não é egoísta como nós somos. Como não será o nosso Pai Celestial? A falta nossa é justamente em nossa vida cristã agirmos como ateus. Veja, nós não somos ateus, nós somos crentes. Mas às vezes a nossa maneira de agir é assim. Entramos em desespero, pensando bem assim, a pandemia chegou, não é? Essa quarentena chegou, olha a prova. E eu sei que em termos de organização, de sociedade, há governos poderosos, há líderes, há pessoas riquíssimas que querem realmente dominar o mundo. E alguns que vão estudar política e outras coisas vão dizer bem assim, é isso mesmo, não é? É isso mesmo, são as 5 famílias ricas, né, os superpoderosos do mundo que governam o mundo. Conversa fiada. Nem o diabo governa este mundo. Mesmo que a Escritura diga que o mundo jaz no maligno, não significa dizer, não é, que o diabo ele governa o mundo de acordo com a sua vontade e a vontade do Senhor não é feita. Não. Até mesmo o diabo, que tem corrompido as pessoas, não passa de um servo de Deus. Não no bom sentido como nós somos chamados. Servo de Deus por amor, por misericórdia. Mas ele, querendo ou não, vai cumprir a vontade de Deus. E vai estar com aqueles que dobrarão o joelho diante de Cristo no final. Todos eles. O mundo, os poderes do mundo são todos ilusórios. Nenhum desses homens, por mais que se coloquem como sendo super poderosos neste mundo, tem real domínio. No fim, Deus os conduz. Deus controla e dirige o coração do rei. É o que aprendemos em Provérbios. É o Senhor. E mais ninguém. Portanto, podemos olhar para toda a situação difícil que nós já enfrentamos esse ano inteiro. Que ano terrível nós enfrentamos no mundo inteiro. Que ano terrível, irmãos. Terrível. Não é? E muitos cristãos, nessa crise que enfrentamos, acabaram ficando meio loucos, né? Começando a agir como loucos, porque o cara negar a Deus é loucura, nada além disso aí. E cristãos que começaram a negar o poder e o cuidado e a autoridade de Deus nessa situação de crise que enfrentamos no mundo inteiro,
estão agindo como loucos também. Deus não mudou, Ele continua no controle. Ah, mas aí o vírus, o tal do vírus, não foi um vírus natural, pastor. Foi feito num laboratório, né? Vamos com as teorias de conspiração ou conspiração reais. Eu não duvido de nada, né, nesse sentido, nada. Foi um vírus construído no laboratório, tá vendo aí? Foi o homem e não Deus. Tá certo. Se não cai um cibito baleado, se é a vontade dele, né? Se não cai a folhinha de uma árvore daquela, sem a vontade do Pai Celeste. Alguém fez algum vírus sem a vontade dele? Será que morreu uma vida do mundo que Deus não viu? Eita, escapou. Será que vai faltar um eleito no céu? Um sequer? Não, irmãos. O Senhor Jesus nos ensina a olhar para todo mundo que vive em crise e temos a esperança de que o Deus que é todo-poderoso, aquele que está nos céus, aquele que é de outra dimensão, que é inacessível ao homem caído, é o nosso Pai. É o nosso Pai, e isso não mudou. Em cada minuto, em cada hora, em cada dia, em cada semana, em cada mês dessa pandemia, Deus não deixou de ser o nosso Pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Isso jamais vai mudar. Jamais vai mudar. Enquanto Cristo, estiver ali, intercedendo por nós, ninguém pode mudar essa realidade. E é Ele quem chama os seus discípulos, e a nós também nos chama hoje, e diz: orem ao Pai assim. Aquele que eu chamo de Pai, que é meu Pai por natureza, eu estou dizendo a vocês, chamem Ele de Pai também. Digam ao meu Pai assim: Pai nosso que estás nos céus. É o nosso Pai. Lembre-se disso. Que tudo aquilo que você precisa, o grande Pai vai dar a você. Mesmo que não seja do jeito que você quer. Mas tudo que Ele te der vai te manter. Fará com que você chegue até o final. Israel chegou em Canaã. Israel chegou em Canaã. Nosso Pai nos garante que nós também chegaremos. Nós também chegaremos. Concluo dizendo então, diante de tudo isso, que ao invés de ficarmos apavorados com a astúcia dos homens, venhamos dar glória somente a Deus, como o Salmo conclui para nós, dizendo: a glória do Senhor, verso 31, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com o seu olhar para a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. E então, a atitude nossa agora diante do nosso Pai, do nosso Deus providente: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor. Não é? Então ele diz: desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. E então conclui dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, te louvamos mais uma vez por tua bondade. Tu és o nosso Pai Santo, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque nós podemos agora clamar a Ti, tendo consolo para a nossa vida, e saber que o Senhor é aquele que providencia tudo aquilo que precisamos. Nem sempre, Deus, temos condições de compreender a Tua vontade. Às vezes ficamos confusos, perturbados, pois somos homens pecadores, fracos. Mas o Senhor, por Tua bondade mesmo, não nos deixa assim, largados. Por isso o Senhor nos fala por Tua palavra, nos ensina os Teus caminhos, então traz consolo ao nosso coração, à nossa alma, para permanecermos de pé, confessando o Teu nome, Te adorando em espírito e em verdade. Obrigado por cada irmão aqui presente. Abençoa todos aqueles que estão trabalhando neste momento, Senhor. Ó Senhor,
Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia dos irmãos que não puderam estar aqui, não podem estar aqui para se reunir com o Senhor. Fortalece aqueles que sentem-se sem forças para estarem presentes e então te adorar. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a confiar que somente do Senhor vem o nosso bem. Ajuda-nos a descansar nessa verdade. E confiar que tudo aquilo que precisamos vem do nosso bom Deus, que agora é nosso Pai, por causa de Jesus Cristo. Assim guarda o nosso coração, guarda-nos durante todo o dia, Senhor, para que logo mais à noite possamos mais uma vez nos reunir em adoração a Ti. Pedimos que abençoe o nosso município e os demais municípios deste Brasil. Abençoa, Senhor. Vem conduzir aqueles que estarão exercendo o poder público, que estarão trabalhando. Os abençoe, os dê sabedoria, os conduza para que o povo, para que a nação não padeça. Tem misericórdia da Tua igreja, garante a liberdade para o Seu povo. Abençoa as famílias deste lugar, Senhor, e usa-nos em todo este mundo, nesse contexto, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.